A partir de agora, pela Tropical FM, a entrevista do dia. Bom dia, entrevista do dia. Sexta-feira, hoje 25 do mês de janeiro ou fevereiro 2022, destaques para o dia que amanhece com instabilidade. Estamos com certa garoa aqui em São Carlos, tempo instável, a temperatura de 21 graus não mudou muito da madrugada aí, segundo informações meteorológicas, né? Temos a informação de que choveu em média de 15 a 20 milímetros aí nas últimas 24 horas, numa média geral aqui para São Carlos. Muito pouco, mas já ajuda bastante, né, minha gente? Estamos numa estiagem, né? 7h35, hora oficial do Brasil. O quadro entrevista tem o oferecimento para Gedex, incorporadora e construtora metalúrgica Cardoso. É Edifício Mônaco, localização privilegiada, bem no centro da cidade. Garagens com circulação espaçosa, academia, amplo salão de festas, localização privilegiada e excelente vista da cidade com entrega definitiva agora em 2022. Metalúrgica Cardoso, aqui no centro, em São Carlos. E também para Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez, bem no centro, Avenida Santa Catarina. Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez, atendimento, 37 anos de tradição para você. Farmácia São Jorge e Gedex, anunciando o quadro Entrevista do Dia. 7h36, nosso convidado hoje é da educação. Ontem pautamos Educação Águas de Chapecó, hoje Educação para com São Carlos, assim como semana passada no ensino superior, aí com os destaques do IFSC, da Unopar e hoje então para a rede municipal. Sadi Baron, secretário de Educação aqui de São Carlos, a gente até anunciou aqui a participação da diretora em Educação, que era a Karine Bartolomei, mas estamos com o secretário aqui, né? A Karine fica para a próxima, né, secretário? Bom dia. Isso aí, bom dia, Elvis, bom dia a todos os ouvintes da Tropical, com a alegria que a gente volta aqui. Já deixamos agendado para ela vir outro dia, mas ela já me passou todos os dados aí da área do transporte sim, não, claro. Tal, tá tudo certo. É que ela é do setor do transporte, isso. Mas a gente vai abordar o transporte sim. Aqui também. Secretário, de uma forma geral, os trabalhos da educação a gente já avaliou a retomada das aulas, né? Mas aqui nós temos 3 pautas importantes que aqui mencionamos, prestação de contas relacionadas ao Fundeb, todas as suas funções ali, transporte e o auxílio universitário também, que inclusive trata-se de reunião hoje à tarde, a gente vai estar falando sobre isso, mas primeiramente, em relação ao Fundeb, o que temos lá? Sim. Elvis, então, todo ano, né, que a gente tem o Conselho Municipal de Educação, que é o CACS Fundeb, a Marilda, que é diretora do bairro, que é a presidente desse conselho, e ela é composta por vários integrantes da comunidade escolar, e cada virada de ano é avaliado, então, os índices, né, que são aplicados na educação, do total dos investimentos da educação, e esse conselho, então, avalia algumas questões importantes que precisam ser observadas. Né? Primeiro, então, nós tivemos essa reunião, dia 21, o conselho se reuniu. Eu já queria aqui agradecer a todos os conselheiros, em especial o nosso contador, Leonardo, também, que geralmente vem para fazer a prestação de contas, né, nesse conselho, de quanto foi investido em cada uma das áreas, já queria agradecê-lo. Também o setor da administração, que é o nosso secretário de administração, e eu queria já passar alguns dados importantes. Então, Elvis, assim, nós tivemos um orçamento do ano passado em torno de 46 milhões de reais. Então, desses 25% são obrigatórios, então, investimentos na educação. Esse é o mínimo, tá? Então, muitos municípios tiveram dificuldade em 2021 para gastar os 25%. Então, em São Carlos, nós fechamos o ano com investimentos, então, de 28,11%. Então, bem superamos 3% da meta mínima estipulada. Então, num total de R$ 12.187.904 de investimentos da educação. Então, já queria agradecer também nosso prefeito e o Leonardo. A gente sempre, durante o ano, Elvis, a gente precisa monitorar esses números, porque senão tu chega no final do ano, tu não atinge os índices. Isso pode reprovar as contas do prefeito. Então, o primeiro índice, então, dos 25% nós superamos. Um segundo índice, Elvis, do Fundeb, é um recurso total que a gente tem. O recurso do Fundeb, nós investimos, então, 12 milhões na educação em São Carlos. Desses, 5,7 milhões são do Fundeb. Ele é um fundo que se faz, né, com a arrecadação dos municípios. Ele vai num fundo nacional e depois ele volta e tem que ser aplicado na educação. Desses 5 milhões e 700, 70% dele tem que ser aplicado em folha de pagamento para os professores, tá? No mínimo 70%.
Então, nós também atingimos esse índice, nós atingimos 83,63%, então em torno de 4,7 milhões, a gente investiu, então, no ano passado, nos 175 profissionais que a gente tem na educação, desde, então, professores e os demais, mas nesse caso ali é só no magistério, a gente pode aplicar isso para o salário dos profissionais, dos professores. Então, esse índice também nós atingimos, era para ser 70 o mínimo, nós atingimos, então, 83,63%. Então, em geral, a gente atingiu os principais metas, que era para a educação no campo mais fiscal, de investimentos nesse campo. Então, muitos municípios, eu também sou da Undime, do estado, muitos municípios não atingiram esses índices dos 25%, ficaram com 23, 24, uns 20. Então, o que acontece? Teve uma lei aprovada no Congresso, os municípios, eles vão ser aprovadas as contas dos prefeitos, mas com ressalvas no Tribunal de Contas, e eles têm que aplicar esse índice que faltou em 2022, agora nesse ano corrente. Tipo, alguém gastou só 23, ele vai ter que gastar 27 em 2022 para compensar. Então, queria primeiro dizer e agradecer todo o Conselho Municipal, né, eles acompanham, monitoram os investimentos. Nós fizemos reuniões a cada 2 meses também desse conselho, porque a gente acompanha durante o ano o investimento, e agora nós vamos ainda discutir os investimentos no transporte. Também tem o conselho também avalia os recursos investidos no transporte escolar. Então, essa parte do Fundeb. Bastante importante, é 12 milhões e pouco, né? Isso, de investimentos. 12 milhões e 187 que foram gastos. Que corresponde a 28%. 28,11% do total do orçamento do município de São Carlos. Mas 5 milhões e pouco são do Fundeb. Que vai e volta, né? Isso. Ele é um recurso, né, só para os ouvintes entenderem, sai dos nossos impostos aqui, e eles fazem tipo um caixinha nacional, ele vai num bolo lá e depois ele é redistribuído conforme o número de alunos por município. Então, tipo, nós temos 1.000 alunos e a gente recebe daquele bolo todo referente a 1.000 alunos. Por exemplo, Elvis, nós aqui em São Carlos tivemos uma perda de R$700 mil em 2021, que a gente arrecadou mais do que retornou. Por que é isso? Na verdade, tem municípios mais pobres de Santa Catarina que arrecadam menos. Por exemplo, nossa economia aqui é muito forte, né? Nós temos empresas, setor da agricultura, então a gente arrecada muito recurso, mas em tese tem menos alunos. E tem municípios, tem mais alunos, numa proporção ao nosso, de 11 mil habitantes, às vezes tem 1.200 alunos e arrecadam, não tem um orçamento de 46 milhões como nós temos. E daí São Carlos acaba ajudando, então, esse município. Essa é a ideia do... Perde aqui, mas... Essa é a ideia do Fundeb nacional. Ele acaba redistribuindo a riqueza de forma proporcional para todo o estado de Santa Catarina e para todo o país. Então, a gente já fala isso às vezes de perda, mas ele é reinvestido na educação igual. Então, assim, bem feliz também, Elvis, a gente cumpriu esses indicadores e atendendo todas as metas nossas também. Então, Elvis, só para atualizar também, já dando sequência aqui, nós fechamos agora já o índice das matrículas agora para 2022. Nós fechamos só da rede municipal 988 alunos, e mais o EJA, que nós temos em torno de 100 alunos, em torno de 1.100 alunos da rede municipal. Desses, então, Elvis, nós temos 317 alunos que são de creche, que corresponde a 32%, pré-escola 272 alunos, que é aqui no Criança Feliz e no CUMA que nós atendemos, corresponde a 27%, e das séries iniciais, então, que em São João, Bela Vista e Pratas, nós temos, né, que eles chamam do antigo primeiro ao quinto ano, 225 alunos, que é 22%, e do sexto ao nono ano, então, 174 alunos, 17%. Então, esse é o nosso público que a gente atende na rede municipal. Isso corresponde, então, em torno de 1.100 alunos, mas no município de São Carlos, nós temos em torno de 2.500 estudantes, certo? Que estudam em todas as redes, no estado, no município, no Instituto Federal e também, vamos pensar aqui, na Unopar e na APAI. Então, nós temos um universo de em torno de 25%, quase 25% da população estudam ou estão nas escolas matriculadas. Então, tudo isso aí, Elvis, no caso que eu posso tentar na próxima pauta, que é o transporte. Então, nós da rede municipal cuidamos, então, desse transporte, de todos esses alunos
né, de todas essas redes, né, tanto da rede federal. O transporte, então, secretário, é o município que gere, na verdade. Isso, Ele que isso. faz toda a logística e que viabiliza isso conforme as parcerias aí. Recurso até que vem do Estado, mas que é o município que mantém, é isso? Isso. Então, Elvis, nós da rede municipal, em tese, né, nós da Secretaria Municipal de Educação, com o nosso prefeito Fernando, queria já mandar um abraço para ele, está em exercício, o prefeito Rude está de férias, a gente gerencia, então, todo o transporte. A obrigatoriedade do município só é com os nossos alunos, por exemplo, seria os 1.100 alunos. Mas nós temos um convênio junto ao governo do estado que nós também fizemos o transporte dos alunos da rede estadual. Certo. Então, hoje, assim, Elvis, só para vocês terem uma ideia, nós temos em torno de, licitamos agora 12 linhas, né, particulares, terceirizadas, que a gente chama, e nós temos mais 2 a serem licitadas. Então, nós temos 14 linhas terceirizadas e mais 4 ônibus próprios, né? Então, nós temos ao todo, são 16 linhas que percorrem, todo dia, Elvis e Rádio 20, eles percorrem em torno de 1.400 quilômetros por dia no nosso interior e na área urbana. Recolhendo em torno de 600 aqui, 600, no ano passado fechamos 627 alunos, agora estamos fechando, deve ter em torno de 700 alunos, que nós transportamos diariamente, então, das escolas, né, das suas casas até nas escolas. E nós temos uma lei municipal do transporte escolar, então, Elvis, que fala um pouco sobre o zoneamento na área urbana, então, que diz, quem mora no bairro Cristo Rei tem que estudar no bairro Cristo Rei. Quem é do interior, mora na região da Bela Vista, tem que estudar na região da Bela Vista. Por exemplo, do 6º ao 9º ano. No ensino médio, então já vem para o Arco Verde. Então, a gente já vê o transporte para essas comunidades para o ensino médio. Então, esse zoneamento, vamos pensar, um aluno do 6º ano que mora em Bela Vista, ele não pode vir no colégio fazer o 6º ano aqui no Arco Verde. Ele pode até vir, mas o município não permite o transporte, exato. porque senão seria uma loucura, né? Cada um ia de um lugar para o outro. Então, essa logística, toda Elvis e Rádio 20, então nós que fizemos aqui na Secretaria da Educação, a Karine, que é a nossa coordenadora do transporte, e ontem, inclusive, eu tive uma reunião ainda com o pessoal da Secretaria Regional. Agora entrou o novo ensino médio, que é na parte da manhã, na parte vespertina, e essas linhas nós não tínhamos ainda. Agora, esse ano nós tivemos que colocar 2 linhas novas, uma que sai de Bela Vista, vai para todas as Aguinhas, e outra vem por São Sebastião, São João e Moraes, que trazem os alunos na parte da manhã para o novo ensino médio. Então, isso também é objeto sempre de discussão e de ajustes com o governo do estado, porque são linhas exclusivas deles. Nós gerenciamos, mas eles, né, por natureza, então, bancam esse transporte. Então, no início do ano, eu até pedir um pouco, às vezes, de paciência por parte também dos nossos munícipes. Né? Às vezes, tu tem que transferir um aluno de uma linha para outra, fazer os ajustes necessários, mas devagarzinho, tudo vai engrenando. E também nos horários, né, Elvis, assim, nós tínhamos um probleminha no início do ensino médio à noite, estavam chegando um pouquinho atrasado, a gente conseguiu já fazer esses ajustes, porque às 18h30 começam as aulas, então os ônibus têm que estar ali já com os alunos, então é toda uma logística que a gente precisa cuidar, então não é muito fácil não, mas a gente tem uma boa equipe e também sempre temos a colaboração dos diretores, dos pais, dos nossos motoristas, das empresas, então isso faz com que toda essa logística aconteça de forma natural, que às vezes a gente nem percebe que isso está acontecendo, porque ela está acontecendo de forma correta. E a gente tem anualmente uma avaliação também do transporte, e a gente tem uma ótima avaliação no ano passado, a gente fez, então o nosso maior objetivo como gestores públicos, Elvis, é atender bem a população. Então, quando as crianças saem de casa e vão para a escola e voltam com segurança e com satisfação, é a nossa grande satisfação e o nosso dever aqui como gestores públicos. Então, a nível geral, então... Com os motoristas tem reunião também? Nós fizemos treinamento com eles no início do ano. Porque tem o terceirizado. Isso. E agora também tem as vistorias que eles têm que fazer a cada 6 meses, ir para Chapecó. Então, só para vocês terem uma ideia, os Rádio 20, nós temos em torno de 12 milhões previstos, nós temos em torno de 1,5 milhão que a gente investe só no transporte escolar. Né? Isso são quase R$2.000 por aluno transportado. Então, isso é um investimento alto, Elvis. E eu estava outro dia comentando, quando eu antigamente estava em idade de escolar, morava lá no interior, eu tive que parar 2 anos de vir para a aula porque nós não tínhamos transporte na época, certo? E quanto ele é importante esse transporte escolar, porque isso permite também, Elvis, que os alunos lá do ensino médio possam ajudar os pais durante o dia na roça, né, na lavoura, e à noite possam vir na aula. Então, se não tivesse esse transporte, muitos desses alunos teriam que vir morar para a cidade, essa coisa, isso aumentaria o êxodo rural. Então, a gente
eu como sociólogo, para a gente ter a compreensão desse todo e da importância que tem essa logística, a gente garantir esse meio de transporte para esses alunos aí. Então, estamos organizando e está tudo funcionando. Transporte, então, tudo definido. Claro que eu não vou deixar de perguntar sobre o IFSC, né? Que é o transporte que eu até ontem perguntei para a Giovanni Malman aí da Educação de Águas de Chapecó, ela deu a explicação dela lá em relação a Águas de Chapecó. Isso. O governo federal, então, Elvis, o transporte então do ensino médio seria do estado ou do ensino fundamental do município e do ensino superior, IFSC, por natureza, deveria ser do governo federal. Nós temos hoje um recurso que o município recebe, que é para fazer o transporte de educação básica do meio rural para as escolas, do governo federal. Então, esse PENAT, que eles chamam Programa Nacional de Transporte Escolar, ele atende só do ensino fundamental. Nós recebemos um recurso do governo federal para o ensino fundamental. Mas para o ensino médio, que é os cursos técnicos e ensino superior, nós não recebemos nada do governo federal. Então, é importante, eu já até ponderei isso junto ao MEC em Brasília, eu sou da Undime, para a gente poder, junto no PENAT, colocar um recurso também para essa modalidade dos institutos federais. Eu sei que, por exemplo, tem alunos de Palmitos que vêm para São Carlos, de Alpestre. Pode viabilizar pelas prefeituras, isso, né? Exatamente, para eles também terem uma rúbrica lá que eles pudessem também, pelo menos parcialmente, ajudar com esse financiamento. Intermunicipal. Isso, então, Elvis, eu sei que existe uma obrigatoriedade por nossa parte em garantir do ensino fundamental, não é obrigado, mas tendo recurso em caixa, vamos pensar no final do ano ou final do mês, nós temos a possibilidade de incentivar, isso não conta nos 25% aqui, tanto o ensino superior, que é a minha pauta que eu vou falar depois aqui também, a gente pode incentivar com o recurso da Prefeitura Municipal, como também vamos pensar, do transporte para o Instituto Federal. Então, é uma prerrogativa de cada um dos municípios, que os prefeitos e os secretários precisam discutir, avaliar com os seus jurídicos, sempre porque, né, Elvis, a gente só pode fazer na área pública e está previsto em lei. Então, a gente tem que, se tiver algum incentivo, tem que passar pela Câmara de Vereadores, tem que positivar, tem que tornar lei, e a partir disso, tu pode ter incentivos nesse campo também. Então, essa é um pouco a deixa que fica em relação a esses municípios. Claro, também eles precisariam criar nos seus municípios. Nós, no município de São Carlos, como o Instituto é aqui mais nós fácil, temos uma linha que traz já esses alunos até o Instituto Federal. Mas o intermunicipal aí tem que ter uma legislação nova. Isso, tem que ser própria de cada município e tem que viabilizar tecnicamente esse valor. Auxílio universitário lá, secretário, que nós temos pauta importante nesse sentido, que daí também é superior o transporte, né? Isso. Então, Elvis, nós temos um programa já previsto no orçamento 2022, não é um valor muito alto, mas a rúbrica está lá, é de auxílio universitário. Ano de 2019 e 20 praticamente não teve a aula presencial, então praticamente não teve gasto nessa área. Então, hoje à tarde, às 16 horas, eu vou fazer uma reunião com um grupo reduzido de alunos, né, para a gente começar a discutir, porque ela também é uma lei de incentivo para os alunos que vão fazer o ensino superior. Certo. Então, antes do prefeito Fernando assumir, o prefeito Rude me deu a incumbência também de fazer esse primeiro diálogo com esses alunos, né, com alguns deles, alguns representantes, e a partir disso também agora, então, eu vou mandar um projeto de lei para a Câmara, né, ela vai do Executivo para o Legislativo, onde é que a gente vai definir todas as regras também, Elvis, por exemplo, os alunos que optarem, aderirem a esse incentivo, ele é pago semestralmente a cada 6 meses, né, pelo primeiro semestre, segundo semestre. Eles depois, na nossa lei já fala isso, que eles têm que prestar um serviço para a comunidade, umas horas de atividades, né, seja na educação, qualquer clube de serviço, tá? Então, isso está nessa lei. Então, eu vou fazer uma reunião hoje à tarde, às 16 horas, com alguns representantes desses alunos, e a gente, então, a partir dessa conversa, a gente vai, então, finalizar essa legislação e vamos encaminhar para a Câmara de Vereadores e também vamos definir junto com esses alunos esses valores, né? Quanto vai ser por aluno, porque tem alunos que vão 5 noites para Chapecó, tem alunos que só vão 2 noites, então a gente também criou aqui regras específicas proporcional a esse deslocamento. Então a gente está preparando isso também, os universitários, alguns já nos ligaram, já ligaram na secretaria, então nós estamos preparando isso. A partir do momento que a gente tiver já algo mais elaborado, Elvis, a gente também vai fazer uma reunião mais
ampla. Depois a gente vai fazer um edital público, onde é que esses jovens podem se inscrever para então concorrer a esse auxílio que a gente vai dar. E claro, depois a gente vai esclarecer isso para eles certinho como funciona, e cada final de semestre, então, é feita a prestação de conta e também uma nova matrícula, porque eles sempre têm que provar que eles estão matriculados, né, para eles poder ter acesso. Por isso que a gente está aguardando um pouquinho, nós estamos agora em fevereiro, né, quase chegando em março, porque muitos deles não tinham ainda feito as suas matrículas, e agora eles já estão com elas em mãos, e aí eles podem nos procurar também na secretaria, então, para podermos darmos maiores orientações e informações. Mas a reunião é hoje à tarde. Hoje à tarde, isso 16 horas, de forma virtual. A Karine está ajudando na articulação, então a gente vai... Aliás, a Karine, aí a Edna que também está nos ajudando nessa parte dos universitários. Então, a gente vai ter uma primeira conversa com um grupo mais reduzido e depois, claro, né, Elvis, vou aqui avisar na rádio também, para a gente poder passar as informações com mais detalhes. Legal. Para finalizar rapidinho, o berçário lá está tudo ok? Lá? Sim, Elvis, está funcionando, estamos bem contentes. Eu queria aqui já aproveitar agradecer aos professores, né, que foi um desafio muito grande esse início, mas está dando tudo certo lá, Elvis, assim, os pais também estão contentes. Primeira semana era de adaptação também dessas crianças pequenas, mas estamos muito felizes, a estrutura adequada, né, conseguindo atender bem, então estamos bem contentes por poder também oferecer aqui em São Carlos, então, o berçário, que é novo para nós, o município, a partir de 2022, nós já atendíamos, era uma coisa nova, que era as creches no meio rural, agora berçário na área urbana, e estamos bem contentes, então está tudo funcionando desses números que eu passei aqui para vocês, né, todos estão professores, já alguns ainda trocando de espaço, até a Gil falou ontem, né, alguns às vezes saem do estado, né? Isso, mas a gente também sabe que isso é um processo natural. Eu queria então, Elvis, só para finalizar também dizer que os pais também às vezes nos ligam em relação ao calendário, né? Nós temos 365 dias ao ano, certo, e temos 200 dias letivos de aula, tá? Então, nós temos 200 dias que as crianças, então, têm aula nas escolas. Então, nós temos um calendário, Elvis, ele está disponível, inclusive, na página da prefeitura. Então, desde fevereiro até dezembro, tem os dias letivos em cada mês, certo, e lá já estão os dias definidos, quais dias que não vai ter aula. Por exemplo, tal dia tem formação, tal dia é feriado, tal dia isso, então... E para a semana que vem? Isso, nós temos semana que vem, por exemplo, 28, já está 28, né, que é o último dia, que é segunda-feira, é recesso no município. O prefeito ontem, inclusive, já fez o decreto, né, de recesso escolar. Ponto facultativo. Ponto facultativo. Então, no nosso calendário, Elvis, para quem já tinha olhado ele antes, já não previa aula, nem para o dia 28, nem para o dia 1º, tá? Então, isso já está no nosso calendário, né, previsto para o ano todo. Então, os pais também podem se organizar, porque, né, Elvis, a gente tem a sensibilidade como secretário também, porque, às vezes, né, por exemplo, a família tem uma criança na creche e trabalha, ela tem que ter uma previsibilidade quando tem os dias de aula, exato, e quando não tem. Então, inclusive, por isso que, Elvis, na virada do ano a gente abriu a creche de férias. Então, nós como gestores públicos, nós temos essa responsabilidade também e a sensibilidade desses profissionais que trabalham nas empresas para que eles também possam ter uma previsibilidade dos dias letivos. Então, esse calendário é público, ele está disponível na página da prefeitura, e se alguém precisar também a gente pode encaminhar via WhatsApp ou via e-mail para eles, tá bom? Muito bem, tá certo. Obrigado, secretário. Mais uma vez, Elvis, agradeço a todos. Eu queria mais uma vez agradecer toda a nossa equipe da educação. São 175 profissionais, tá? Que estamos todos muito animados, né? Nossas equipes diretivas das escolas. Ontem demos um giro nas escolas, está todo mundo faceiro, recebendo os alunos. E em especial agradecimento ao nosso prefeito Fernando, que está em exercício, sempre empolgado, nos apoiando também. O Rude, que está de férias. Então, é uma grande equipe que funciona de forma articulada. Eu só tenho a agradecer pelo privilégio em ser secretário da Educação do município de São Carlos. Agora, então, vamos ir a Chapecó. Elvis, hoje temos reunião do Colegiado da Educação, agora às 9 horas da manhã, na MOSC, né? E também para discutir um pouco a política da educação do Oeste Catarinense. Um grande abraço a todos e um abraço a todos os radiovintes da Tropical FM e obrigado pelo espaço. Secretário Municipal de Educação de São Carlos, professor Sadi Baron, aqui falando sobre a educação, hoje prestação de contas aqui do Fundeb, transporte também num todo, né, minha gente? Também o auxílio universitário, além, claro, o berçário aqui, também outras ações aqui relacionadas ao calendário escolar, tá certo? 7h59, quadro entrevista fica por aqui, vem aí o comando geral logo a seguir, o bate-papo volta na segunda-feira, a partir das 7h30, num oferecimento sempre para Gedex, incorporadora e construtora metalúrgica Cardoso e também para a farmácia São Jorge. Um abraço e até segunda!
cortou a rádio, né? Você acompanhou pela Tropical FM a entrevista do dia.